Olá meus amigos, meu nome é Lúcio. Nós vamos neste vídeo ver então o nosso livro caixa, mas vamos começar a calcular os saldos. Nós fizemos até o vídeo anterior, até esta parte, que tem aqui o nosso formulário de lançamentos. Agora nós precisamos de um quadro mostrando a posição dos valores, tanto de saldo anterior, quanto da soma das entradas do período, da soma das saídas do período e do nosso saldo atual. Para isso, nós vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, vamos entrar no modo Design e vamos aumentar um pouquinho esse espaço acima para que nós possamos inserir esses 4 campos necessários. Vamos aqui, vamos deixar a parte de lançamentos mais para baixo. Bom, clicando aqui em Design, nós vamos colocar 4 caixas de texto. Nós vamos colocar 1, 2, 3, 4, sendo que vamos já fazer o seguinte aqui, vamos como é empilhado, e aqui nós vamos digitar então no primeiro saldo anterior. Isto no segundo, no rótulo do segundo, nós vamos colocar aqui soma de entradas. No rótulo do terceiro, nós vamos colocar como soma de saídas. E no último, o saldo atual. Bom, agora os campos, na verdade, porque aqui nós colocamos o nome, né, nos rótulos. Aqui nos campos que vão os valores, nós vamos colocar então um nome. Vamos selecionar aqui em todas. Aqui nós estamos no saldo anterior, temos lá como texto. Aqui está como texto 7, vou colocar como S anterior, de saldo anterior. Vamos mudar o formato para padrão, casas decimais 2, visível sim, e por enquanto vamos deixar deste jeito. Depois a soma de entradas, nós vamos pôr o nome como S entradas, formato padrão, 2 casas decimais. Depois na terceira S saídas, formato padrão, 2 casas decimais, e no último então saldo anterior, S atual, S atual, também como padrão, com 2 casas decimais. Bom, o que nós podemos saber aqui, por exemplo, vamos salvar, é que o saldo atual será igual a quê? Isso nós já podemos colocar, nós vamos fazer os cálculos diretamente no formulário. Não, nós temos aqui a condição de fazer direto no formulário, de fazer através do VB, mas nós vamos usar aqui a forma mais simples. Vamos fazer diretamente aqui no formulário todos os cálculos. Então nós temos aqui, do saldo anterior, nós sabemos que será igual ao quê? Então vamos colocar aqui que é igual S anterior mais S entradas menos S saídas. Pronto. Então este saldo aqui será o que? Será o saldo anterior mais a soma das entradas e menos a soma das saídas. Então este daqui na verdade já está pronto. A soma das entradas e das saídas, nós vamos fazer o seguinte. Ao invés de fazermos o cálculo aqui utilizando o de soma para somar os valores que estiverem aqui no nosso lançamento, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar já estes valores que estão aqui no nosso lançamento, vamos copiar aqui esses dois, tanto essa entrada como a saída, Ctrl C, Ctrl V, e aqui nós simplesmente vamos colocar na entrada igual soma, essa entrada, abre e fecha o parênteses, e na saída também nós vamos fazer a mesma coisa, igual soma, LC, saída, e fechamos. Agora aqui nós precisamos mudar o nome, dar um nome a esses dois campos que nós acabamos de criar. Vamos clicar aqui em um, entrar no modo Design, em Design, e na folha de propriedades. Veja que aí está como texto 10, nós vamos mudar para soma entradas, mais escrevendo o nome completo, soma entradas. E no outro nós vamos colocar o nome soma saídas.
e vamos salvar. Então, aqui a soma de entradas será o quê? Aqui do nosso resumo. Será este valor aqui embaixo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui. Vamos clicar aqui na fonte de controle. Vamos abrir o nosso construtor de expressões para que nós possamos entender melhor. Aqui, ó, veja que nós temos FRMLCA, que é o formulário que está aberto. E depois nós temos aqui o B, FRMLCB. Nós acabamos de criar aqui a soma entradas e acabamos de criar também a soma saídas. O que nós vamos fazer? Nós estamos aqui na soma de entradas, então nós vamos transferir esse valor para lá. Simplesmente clicando aqui em soma de entradas, colar e OK. Então aqui ele simplesmente diz que este campo aqui, essa entradas, será igual ao valor do campo soma entradas que está no nosso subformulário, que é o FRMLCB. Então vamos clicar em OK e aí nós já temos pronto. Depois aqui na fonte de controle das saídas também a mesma coisa. Vamos clicar aqui duas vezes. Nós temos aqui a soma saídas, isto, e colar e OK. Então também já está pronto. Claro que vai dar um erro, que nós vamos não é erro, o tempo de execução dele é diferente do de baixo, então nós vamos ver em seguida como que nós vamos fazer para cada lançamento que nós fizermos, já fazer a atualização direta do nosso demonstrativo. Estes dois campos nós vamos selecionar, isto, vamos entrar aqui no modo design, no menu design, e vamos entrar na folha de propriedades e aqui está marcado como visível, aqui em todas. Nós vamos colocar que não. Então esses dois campos, na verdade, eles só vão servir aqui de intermediários. Nós vamos aqui dimensionar no mais estreito, vamos deixar aqui, podemos até colocar uma cor diferente, pode até colocar vermelho, porque na verdade ele não vai ficar aparecendo. E vamos dar uma verificada agora. Se nós fizermos o lançamento, está aqui de 15/2, nós fizemos o lançamento. O que acontece? Então nós temos aqui 9.000 de entradas, nós temos 5.566 de saídas, só que o saldo atual não está calculando. Por quê? O saldo atual não está calculando porque o saldo anterior está em branco. Quer dizer, não existe valor para calcular. Então, automaticamente, o saldo atual não será calculado. Então, o saldo anterior precisa ter pelo menos o número 0. Exatamente, é a diferença entre 0 e o campo em branco. O 0 é calculável, o campo em branco não é calculável. Então aqui nós temos o nosso saldo anterior, no dia 15/2. Antes do dia 15/2 nós não tivemos lançamento mesmo, né? Vamos colocar aqui do dia 16/2. Veja que nós ainda não calculamos o nosso saldo anterior. Este saldo anterior nós vamos fazer agora, porque veja bem, aqui ó, no dia 16/2, então o saldo anterior deveria constar aqui o valor de quê? Da soma das entradas menos a soma das saídas, desde o início dos lançamentos do nosso livro caixa até o dia 15/2. Então, nós vamos agora fazer essa expressão. Vamos entrar aqui no modo design. E aqui no saldo anterior, nós vamos utilizar o seguinte. Nós vamos aqui estamos aqui no menu design, folha de propriedades. Nós vamos colocar aqui uma expressão. Só que essa expressão aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui no nosso construtor de expressões, clicando aqui nessas reticências, para que seja mais fácil de entendermos daí os lançamentos. Bom, primeiro, nós precisamos saber de onde nós vamos retirar esses dados. Nós sabemos que os dados de um banco de dados ficam gravados nas tabelas. Então, nós vamos ver aqui o grupo tabelas
E nós temos em tabela somente o LC, que é somente uma tabela. Aqui nós temos 5 dados e nós precisamos somar isso daqui ao LC entrada. Desde que a data seja anterior à data do campo datamov que nós inserimos ali. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar é igual de soma, abre o parênteses, vamos abrir aqui o aspas, de soma o que? LC entrada, que ponto e vírgula, que está onde? Está na tabela LC. Abre parênteses, abre aspas, fecha aspas. Cuja data, que é LC data desse nosso lançamento, LC data, aqui você abre aspas, chave e coloque o nome LC data. Fecha a chave e é igual. Depois fecha a aspas depois do sinal de igual, depois um E comercial e agora nós precisamos inserir aqui o nome do campo que nós queremos fazer a comparação, que é datamov. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos aqui uma expressão para somar o valor de entradas da tabela livro caixa de todas as datas que forem iguais, né, do LC data que foi igual ao datamov, que inclusive aqui faltou a letra A. E ok, vamos dar uma entrada. Bom, obviamente ele não vai calcular quando fizermos os lançamentos, pelo fato de que nós precisamos ativar esse cálculo automático. Veja que nós estamos no dia 16, né? Deveria somar o do dia 15, que na verdade ele não está somando, né? E nós vamos então ver o porquê. Aqui nós podemos fazer o seguinte. Veja que nós dissemos que o saldo, todos os valores aqui precisam ter pelo menos o valor 0. Então vamos aqui mudar. Vamos entrar aqui em de soma, novamente. Aqui em folha de propriedades, novamente. E nós vamos fazer o seguinte. Aqui antes depois do sinal de igual e antes de começarmos a expressão, nós vamos colocar as letras NZ. Abrir o parênteses e no final nós vamos colocar um ponto e vírgula e o número 0 e fechar o parênteses. Este NZ, ele simplesmente transforma em texto o resultado da nossa expressão. E se o resultado for em branco, ele vai colocar o texto que nós inserirmos aqui no final. O texto que nós inserimos aqui no final, na verdade, é o número 0. Então, vamos dar uma verificada. Agora ele coloca ali o número 0. Por quê? Ele não está encontrando o valor do saldo anterior. Porque nós colocamos por enquanto somente as entradas. E agora nós vamos então entrar no modo design novamente e vamos colocar as saídas. Porque o saldo anterior ele deve ser o quê? Deve ser a soma das entradas menos a soma das saídas. Como a expressão será a mesma, nós vamos simplesmente copiar. Vamos selecionar aqui, clicar o Shift e o F2 para abrir esta tela de zoom. Vamos aqui em fonte aumentar um pouquinho, para que seja mais fácil entender. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esta expressão que nós fizemos, vamos copiar, Ctrl C, aqui antes, vamos apagar esse ponto e vírgula 00, vamos colocar aqui um sinal de menos e o Ctrl V, porque será o valor de entrada menos o valor de saída. A única coisa que nós temos que fazer alteração aqui é nesta segunda expressão aqui, mudar a entrada para saída. Agora sim, no final, nós vamos aqui fechar o primeiro parênteses, ponto e vírgula, 0 e fechar o outro parênteses e ok.
Pronto. Então aqui nós já temos a entrada e a saída. Nós vamos daí ver no próximo vídeo de que forma nós vamos fazer para que ele corrija automaticamente o valor, porque veja que no dia 15/2 nós temos aqui um movimento. Este movimento que consta no dia 15, que nós precisamos que ele apareça aqui o resultado no saldo anterior quando nós passarmos para o dia 16. Ou seja, este saldo aqui de 3.434, 3.433,55 precisa, quando eu passar aqui para 16/2 ou para outra data posterior, precisa que ele esteja aqui em cima. Então, tendo este saldo aqui, ele vai fazer a atualização do saldo atual. Se nós fecharmos aqui e abrirmos novamente, vamos colocar aqui 16/2. Mesmo assim ele ainda não está fazendo. Nós vamos colocar então no próximo vídeo. Eu vou mostrar o que nós devemos fazer para que calcule este saldo automaticamente e todos os outros aqui, sempre de acordo com, sempre depois que nós fizermos algum lançamento ou depois que entrarmos aqui neste campo para inserir data ou quando sairmos deste campo para inserir data. Meus amigos, no próximo vídeo nós continuamos então. Meu nome é Lúcio, um abraço.